Bem-vindos às Quintas com Péricles Ramos. Aqui é um canal de amigos para amigos, onde vamos refletir questões importantes. Você vai encontrar reflexões, estudos, testemunhos e palestras. Se inscreva e compartilhe nosso programa para que seus amigos possam assistir com você. Boa noite! Hoje é quinta-feira. É um prazer enorme poder te reencontrar. Quero agradecer a sua presença e espero que através desse testemunho desta noite você venha conhecer um pouquinho mais de Jesus e possa encontrar paz e alívio para o seu coração. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal e costuma deixar seu comentário, seu like e participar do chat. Continue assim, para que nós possamos divulgar cada vez mais essa mensagem e mais pessoas possam conhecer a Jesus. E se você ainda não é inscrito, por favor, faça-o agora. Faça sua inscrição, faça seus comentários, compartilhe essa mensagem, porque o próprio YouTube vai começar a divulgar, tá certo? E nós queremos que mais e mais pessoas conheçam acerca de Jesus. Então, se inscreva, dê seu like, compartilhe a mensagem e interaja no chat. Hoje estamos recebendo um amigo especial, o pastor Matheus Dias. Tudo bom, pastor? Olá, tudo bem? Como é que tá? Como é que vai, Péricles? É uma bênção estar aqui, uma alegria estar aqui com você. Espero que o pessoal que está assistindo aí também goste da nossa presença aqui, como nós estamos gostando de participar. Pastor, você também tem uma rede social, não tem? Sim, a gente está no Instagram, no pr.mateusdias, com TH, né? pr.mateusdias, com TH. E a gente está no YouTube também, no pr.mateusdias, com TH. Maravilha. Então você que vai gostar, tenho certeza que vai gostar do programa de hoje, siga nosso amigo, nosso pastor Matheus Dias lá no canal dele. Com certeza você vai ser abençoado com tantas coisas boas que vão te enriquecer, tá certo? Mas, pastor, antes de começar nossos programas, vamos fazer uma oração? Vamos sim. Querido Deus e Pai, neste momento tão especial, Senhor, suplicamos a presença do Teu Santo Espírito entre nós, que Ele possa trabalhar nosso coração, nossa mente, para que as mensagens que foram colocadas aqui possam produzir frutos em nossa vida para a honra e glória do Teu santo nome. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Matheus, o senhor nasceu num lar cristão, não é isso? Sim, Péricles. Eu nasci numa família adventista, né? Meus pais eram adventistas desde quando eu nasci e eles me ensinaram sobre a palavra, me levaram à igreja, eu frequentei clube de aventureiros, eu frequentava a escolinha bíblica no sábado pela manhã, tive uma educação cristã na minha infância. Mas parece que em determinado momento houve um problema familiar aí, não é isso? Péricles, eu me lembro, ali nos 7, 8 anos de idade aproximadamente, que o relacionamento dos meus pais começou a ficar muito complicado e chegou a ser insustentável, né? Então, com 8 anos de idade, depois de muita briga dentro de casa, depois de um relacionamento muito difícil entre os meus pais, eles se divorciaram. As duas coisas doeram bastante. Isso afetou sua vida? Aconteceu assim, Péricles, na minha pré-adolescência, adolescência, eu vivia com a minha mãe. A minha mãe, ela se casou novamente, né? Assim como meu pai, os dois se casaram novamente. Com certeza foi difícil. Foi difícil o período de pré-adolescência, de adolescência, a falta do meu pai em casa. Eu creio que a adolescência já é uma certa época da vida da pessoa que ela fica meio rebelde, né? Quer seguir seus próprios caminhos, questiona todo o comportamento dos adultos. E você passou por esse problema também? Sim, Péricles, como a maioria dos adolescentes, eu comecei a tentar buscar uma identificação e nisso eu questionei como eu fui criado, tudo que passou na minha vida, questionei a igreja, questionei as doutrinas, questionei a Deus e nesse meio desse questionamento surgiu uma rebeldia, uma revolta muito grande, talvez aquela dor da infância ficou presa dentro do coração e eu tentei colocar para fora na adolescência, não sei dizer, mas o fato é que na adolescência eu me afastei bastante de Deus, eu andei em caminhos bem complicados. E você começou a sentir essa atração pelas coisas do mundo, pelas coisas da vida chamada normal? Sim, enquanto a gente questiona a educação que a gente questiona a igreja, questiona doutrinas e etc. Será que é errado mesmo
tudo que me disseram que era errado, ou então pelo simples prazer de fazer aquilo que é errado, o simples prazer da desobediência. A desobediência, ela é prazerosa até certo ponto, né? E um adolescente revoltado, ele busca isso, né? Ele busca, quem sabe, ser ouvido através da desobediência. E no meio dessa desobediência, eu comecei a frequentar festas, comecei a frequentar as baladas, passar a noite fora, comecei a fumar, comecei a beber, dançar. Era assim que eu vivia na minha adolescência. Você tinha mais ou menos quantos anos? Olha, foi com 15 para 16 anos que eu comecei com essa vida de desobediência, de rebeldia. Agora, você chegando em... Você falou que bebia, né? Mas você chegava em casa, como é que fazia para disfarçar esse odor da bebida aí? Péricles, a gente na festa, né, bebia, fumava, e depois tinha medo, né, de chegar em casa e a mãe sentir o cheiro, alguma coisa. Então, a gente fazia de tudo, passava perfume, chupava bala forte, lavava bem as mãos para não ficar cheiro de nada. No começo, a gente disfarçava bastante, porque ainda que a gente quisesse chamar atenção, a gente não queria ser repreendido ainda, né? Não era a hora ainda, né? Então, no começo, disfarçava de todas as formas possíveis para que ninguém descobrisse que a gente estava fazendo coisas que a família não iria concordar. Então, até o momento, você estava com drogas, mas drogas lícitas, né? Bebidas, cigarro e assim por diante. Mas esse desejo teu de conhecer o mundo, conhecer a euforia que o mundo oferece, né? Não parou só aí. Teve mais alguma coisa, né? Teve sim, Péricles. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos, eu estava numa festa e eu saí da casa onde eu estava e do outro lado da rua eu vi que os meus amigos, eles estavam num círculo ali, numa roda, eles estavam muito felizes, eles estavam rindo demais, tinha alguma coisa muito interessante ali. E eu atravessei a rua para ver o que era que tinha de tão interessante. E quando eu atravessei a rua, eu descobri que o que era interessante era um cigarro de maconha, né? Eles estavam ali fumando um cigarro de maconha e passava de uma mão para outra e todo mundo que fumava começava a rir demais e se divertia e falava só coisas engraçadas. E eu falei, ué, esse negócio deve ter alguma coisa de bom, não é possível, né? E eu acabei experimentando ali a primeira vez uma droga ilícita mais conhecida, né? Então, fumei maconha ali com os meus amigos. A primeira sensação que eu tive foi de euforia, de alegria, né? De uma sensação de paz, né? Que depois eu passei o resto da minha adolescência, da minha juventude, buscando novamente aquela sensação, mas eu nunca mais a encontrei. É assim que as drogas funcionam. Até é importante eu falar isso, viu, Pérez? Tanto para você quanto para quem está nos assistindo, né? O que é que uma pessoa se vicia em droga, né? Porque a primeira sensação é uma sensação de extremo prazer. E quando a pessoa ela tem essa primeira sensação de extremo prazer, o vício é a busca por aquela primeira sensação. E aquela primeira sensação nunca mais é igual. Nunca mais é igual, afinal, depois o cérebro ele vai se acostumando com a droga, né? Então, a pessoa fica eternamente buscando aquela primeira sensação, assim se constitui o vício em droga. Mas vamos lá. Você, então, começou agora com drogas ilícitas e sua família ficou desconfiada? Alguém falou para sua família? Como foi esse momento? A princípio, não, Péricles, mas o tempo passou e eu continuei fumando, bebendo, usando drogas e o fato é que eu comecei a disfarçar menos, eu comecei a me preocupar menos. Eu não sei se a minha família percebia, mas não queria aceitar. Mas com o tempo as pessoas começaram realmente a falar que me viram bêbado, a falar que eu estava fumando maconha, a falar que eu estava usando drogas. As pessoas começaram a falar para a minha família. E toda vez que a minha família me questionava, eu dizia que isso era coisa de gente fofoqueira, que era tudo mentira, que estavam inventando, que estava exagerando, e botava a culpa nos crentes da igreja. Esse povo da igreja só serve para isso mesmo, para cuidar da vida da gente. E assim eu me afastava dessas acusações e a família continuava, de certa forma, acreditando em mim. Certo. Mas bebida e cigarro são porta de entrada. A maconha, vamos dizer, é só para um estimulante para algo mais pesado. Aconteceu isso contigo, não? Exatamente, Péricles. Na verdade, a primeira droga que eu usei não foi a maconha, né? Foi a primeira droga mais conhecida, né? A primeira droga que eu usei foi benzina, né? Em uma das festas lá que eu estava com os amigos, eles compraram benzina na farmácia, começaram a baforar aquilo. Eu nem me lembro que tipo de sensação que aquilo dava, mas eu acabei participando
Acredito que só para dizer que participei. Queria estar no grupo, né? Fazer parte do grupo, da tribo. Talvez fosse isso. Depois a gente começa a fumar maconha, já com uma curiosidade, por que está todo mundo tão alegre, se divertindo, e não ficou ali, né? A maconha um dia já não tinha mais o efeito que eu buscava, igual eu te falei, aquela eterna busca pela primeira sensação e ela nunca mais existe. Então, um dia eu experimentei uma droga mais forte, acabei usando cocaína, até me lembro que não foi ninguém que me ofereceu a cocaína, fui eu mesmo que fui até a boca de tráfico, comprei a cocaína, usei sozinho para saber como é que era, e a cocaína já faz parte de um grupo de drogas mais pesadas, que viciam com mais velocidade. A cocaína é a droga mais popular do planeta Terra, né? Pouca gente sabe disso, é a droga mais usada no mundo, e a cocaína vicia muito rapidamente. As primeiras sensações da cocaína, elas são muito fortes e fazem a pessoa buscar novamente aquelas sensações, e eu me tornei um viciado rapidamente. No começo eu fumava maconha só em festa, depois eu comecei a fumar maconha todo dia. Depois eu comecei a usar cocaína só em festa, depois eu já usava cocaína todos os dias. E não ficou por aí, Péricles, não ficou por aí. Um dia, nem maconha, nem cocaína tinham mais graça para mim, e eu acabei experimentando crack. Foi até uma situação não planejada, não foi ninguém que me deu. Então, é uma situação um pouco difícil de explicar aqui, mas foi meio que uma oportunidade. Apareceu, eu falei, vamos ver como é que é. E a partir do momento que eu usei crack, as outras drogas todas perderam a graça, eu já não queria mais as outras drogas, eu só queria o crack. Algumas pessoas falam, Péricles, que o crack vicia na primeira vez que a pessoa usa, né? No primeiro trago. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Na primeira vez que eu experimentei o crack, a sensação que eu tive foi assim: essa é a sensação que eu estava buscando. Era isso que eu estava buscando. Era essa paz, essa euforia, essa sensação que eu estava buscando. Mal sabia eu que eu nunca mais encontraria aquela sensação, que nunca mais seria igual. Pelo contrário, o crack logo começa a causar sensações de síndrome do pânico, de crises de ansiedade extrema, paranoias e outras coisas piores. E você se considerava um viciado? No começo, não, Péricles. Demorei muito tempo para me considerar um viciado. Me parece que a gente só se considera um viciado quando a gente está no fundo do poço, né? Eu lembro que, nessa época, eu estava com 18 anos de idade, aproximadamente. Eu morava sozinho em São Paulo e eu tremia quando eu ia usar o crack, né? A primeira vez no dia que eu ia usar o crack, eu tremia. E nem tremendo eu não me considerava um viciado. Eu me lembro que, enquanto eu estava caminhando para a boca de tráfico para comprar o crack, para usar a primeira vez no dia ou na noite, eu vomitava no caminho, tinha crises de nervoso que me levavam a vomitar, e mesmo assim eu não me considerava um viciado. Eu só fui me considerar um viciado mesmo, Péricles, quando eu tentei parar a primeira vez e percebi que eu não conseguia, que eu não tinha força. Entendi. Então, quando tudo estava perdido, foi que eu fui perceber que eu era um viciado. Você disse que estava morando sozinho em São Paulo, mas como é que você se mantinha em São Paulo? Seus pais te davam uma mesada, você trabalhava, como que era? E acabei indo para São Paulo morar sozinho, e quando eu cheguei em São Paulo, a princípio, eu trabalhava como recepcionista em um centro automotivo durante o dia, e à noite, nessa época eu bebia muito, fumava muito, usava drogas, eu comecei a frequentar bares onde tinha jogos, e eu passava a noite ali jogando baralho, e jogava valendo dinheiro, e eu ganhava muito dinheiro, era bom no baralho, né? E eu ganhava bastante dinheiro, não muito assim de ficar rico, mas o suficiente para, junto com o emprego que eu tinha, conseguir me manter. Era assim que eu vivia. Mas você teve uma ascensão profissional depois disso, não é não? Eu não demorei muito ali naquele centro automotivo, e eu me tornei o gerente daquele centro automotivo, né? Na verdade, teve um racha ali dos sócios daquele centro automotivo. Um foi embora e vendeu a sua parte para o outro, e esse outro era muito amigo meu e confiava muito em mim, e ainda com 18 anos de idade ele me colocou como gerente daquele centro automotivo, e assim eu permaneci. Passou um tempo, ele teve um problema jurídico naquele centro automotivo, o centro automotivo fechou, mas eu logo consegui um outro emprego, trabalhei para a Editora Abril. Na época a Editora Abril estava entrando
na área das TVs por assinatura, trabalhei para TVA, TV por assinatura, ganhava bem, era um bom vendedor, um dos melhores vendedores que tinha ali na época, e eu ganhava uma boa comissão, tinha uma vida legal, a ponto, Péricles, de quem não sabia que eu bebia, que eu fumava e que eu usava drogas, olhava para mim, tão novo, morando sozinho, pagando suas contas, vivendo bem, como um bom menino, porque não sabiam que de noite e de madrugada eu passava trancado dentro de casa, consumindo drogas, tremendo, vomitando, passando mal, totalmente viciado e totalmente perdido. Uma droga sempre leva uma outra droga com um maior potencial destrutivo, né? Aí foi conforme você falou que chegou ao crack. E nós sabemos que o crack vicia e mata rapidamente, né? E Exatamente. você ficou muito tempo nessa época com o crack, não? Fiquei, Péricles. Foi muito tempo, uma batalha muito grande. Ao todo foram 5 anos viciado em crack, né? Viciado crônico, que consumia muito crack. E assim, o crack, durante um tempo, parece que você consegue dominá-lo. Mas qualquer problema que você tem na vida, você se afunda nele. Então, eu lembro que no começo eu usava crack só o fim de semana. Eu usava crack o fim de semana todo. Quando chegava durante a semana, eu trabalhava e conseguia me controlar. Mas o primeiro problema que eu tinha no trabalho, eu já queria usar crack durante a semana. E não usava pouco, né? No começo usava pouco, mas depois queria usar mais. Então, tinha um problema de relacionamento com a família, com os amigos, com o namoro, logo me afundava no crack. E eu comecei a perceber que eu estava entrando em um círculo vicioso. O crack me causava depressão, a depressão me causava desejo de usar mais crack, e quanto mais crack eu usava, mais depressivo ficava, e quanto mais depressivo ficava, mais crack eu queria usar, e isso daí me levou a usar quantidades absurdas de crack, a não conseguir me relacionar mais com ninguém, nem com amigos, nem com um relacionamento de namoro, nem no trabalho, já não conseguia mais trabalhar. Foi aí que eu comecei a perder o controle e perceber que eu estava totalmente viciado. Era exatamente esse ponto que eu queria chegar, porque o crack, a pessoa perde sono, não é isso? Exatamente. Emagrece, não tem Não dorme, muita, não não consegue se fixar come, muito nas... Oi? não Desculpa, não dorme, entendi. não come, não quer fazer mais nada. Naturalmente começou a afetar o teu trabalho, não é não? Com certeza, com certeza. Aos poucos eu comecei a não conseguir trabalhar, ou quando trabalhava não conseguia me concentrar muito, queria sair mais cedo e precisava sair para consumir drogas e ficava com um pavio muito curto, então explodia muito rápido com as pessoas, no próprio trabalho, quando era chamado a atenção já logo explodia com o chefe, então não demorou, fui mandado embora do trabalho, fiquei desempregado e aí a coisa começou a ficar um pouco pior. E como é que você mantinha agora que estava desempregado? Como você mantinha seu vício? Então, Péricles, no começo eu tinha seguro-desemprego, eu peguei um bom acerto da empresa onde eu trabalhava, nessa época eu trabalhava na fábrica da Honda, tinha um emprego legal, e então eu consegui me manter dessa forma. Mas passaram-se alguns meses e acabou o dinheiro, já não tinha mais seguro-desemprego, já não tinha mais acerto do trabalho, não tinha mais nada. Foi quando eu comecei a ir na boca de tráfico querer vender minhas coisas. Então, eu tinha uma roupa boa, que valia um bom dinheiro, tinha um aparelho de som em casa, alguma coisa, comecei a querer levar para a boca de tráfico, né? No começo, Pérez, só para você entender e para quem está nos assistindo compreender o porquê que o viciado faz isso, né? No começo ele procura em casa coisas que têm valor, mas que para ele não tem valor, né? Então, uma roupa mais cara que eu não uso, que não vou com a cara daquela roupa, ou um equipamento de som que está ali parado, que também não tem uso. No começo, são essas coisas que se leva para vender, até que a pessoa começa a diminuir as prioridades, a prioridade vai se tornando o crack cada vez mais e vai vendendo tudo, né? No meu caso, eu não cheguei nesse ponto, eu comecei a vender minhas coisas e logo o pessoal da boca de tráfico começou a me questionar, mas vem cá, Matheus, você nunca vendeu nada seu, você sempre pagou em dinheiro, você sempre teve dinheiro para manter o seu vício, o que está acontecendo, o que está acontecendo? E um dia eu me lembro, em uma conversa dessa, eu me abri ali com um traficante e falei para ele, olha, eu estou desempregado, eu achei que ia arrumar um emprego rápido, mas eu nem tenho força para procurar, eu já não tenho mais o dinheiro do seguro-desemprego, o dinheiro do acerto também acabou, eu estou sem grana nenhuma e eu estou querendo usar.
E aí foi quando aconteceu a proposta mais diabólica da minha vida. Eu imagino que foi a proposta mais satânica que aconteceu. Foi quando aquelas pessoas falaram: não, Matheus, eu não vou deixar você vender suas coisas, não. Parecendo meus amigos, né? Parecendo que estavam preocupados comigo. A gente te conhece, Cercando mas... você de cuidado, hein? Exatamente, a gente te conhece, você é gente boa demais. Não, nós não vamos fazer isso, não. Vamos fazer assim, ó. A gente está com uma vaga aqui, está precisando de alguém para trabalhar aqui à noite. Você é da noite mesmo, né? Está toda madrugada aqui, já é praticamente de casa. Então, você fica aqui com a gente, você vende aqui as drogas e você vendendo, você consegue manter o seu vício, manter suas contas aí. Não dá para ficar rico, eles falaram para mim, mas dá para manter todas as contas que você precisa. E aí, Péricles, Então agora eu você passou de usuário para traficante, é isso? não, eu não aceitei, né? Eu não aceitei. Eu falei, não, de modo nenhum, vocês estão ficando louco, eu não sou bandido, eu sou só um usuário de droga, minha família é uma boa família, eu vendo uma educação cristã, tô fora, e fui embora para casa, e na hora que eu rejeitei, assim, meio que até mal educado, eles continuaram sendo educados e ainda falaram assim para mim, não, faz assim então, vai lá e pensa, e se você mudar de ideia, você volta aqui. E aí, Péricles, eu fui embora, mas eu estava totalmente viciado, né, Péricles? Eu não conseguia mais passar uma noite sem consumir, e aquela noite foi um terror, eu tive crises de abstinência horríveis, e eu tentei dormir, eu tentei esquecer aquilo, e eu não consegui. E eu me lembro que ainda antes de amanhecer o dia, eu já estava lá na boca falando, eu quero começar, vamos logo, e já quero um adiantamento, e já peguei umas pedras de crack para fumar, e comecei a fumar, e comecei a vender ali. Então, você vê que eu abri mão dos meus valores muito rapidamente, em poucas horas, por causa daquele desejo intenso de consumir o crack. O desejo de consumir o crack, Pérez, tem muita gente que não entende, né? É um desejo assustador, ele é assustador. Parece que existe um monstro dentro de você e ele não vai se acalmar enquanto você não usar. Então, você faz qualquer coisa para poder usar. Foi por isso que eu comecei a vender drogas ali. Em algum momento você pensou em parar? Assim, a partir de hoje eu não vou usar mais. Pericles, Parei. eu tentei, e a gente vai falar disso um pouco mais à frente, mas antes disso, os próprios traficantes tentaram me convencer, né? Tinha um dono daquela boca de tráfico, era um criminoso reconhecido no meio da criminalidade, né? Envolvido com coisas grandes, né? E um dia ele me chamou para sair para beber com ele, e eu saí para beber com ele, e ele falou para mim, olha, essa vida aqui, né, me levou num lugar glamuroso, né? Falou, essa vida aqui é o que eu quero para você. Ó. Você tem capacidade, você tem competência. Você só precisa de uma coisa, Matheus. Você precisa parar de consumir. Eu falei para ele, você está doido. Eu nunca conheci ninguém que parou de usar crack. Isso é impossível. E aí, o Pérez, eu até me lembro do que ele me falou nesse dia. Ele me falou assim, olha, Matheus, eu conheço uma pessoa que parou. Uma pessoa que morava na rua, uma pessoa que comia do lixo, que não tinha nada, que só queria saber de crack e que conseguiu parar e dar a volta por cima. Eu falei, é mesmo? Quem que é? Ele falou, fui eu. E era um grande traficante, sabe, Péricles? Dono de não só uma boca de tráfico, mas de algumas bocas de tráfico. E aí eu pensei, nossa, se ele conseguiu, quem sabe eu também consigo. E tentei alguma vez ou outra, mas não tinha condições, morando em uma favela nessa época, eu já estava morando em uma favela, vendendo drogas, passando as madrugadas acordado, cheio de droga nos bolsos, era impossível parar naquele momento. Então, as tentativas não duraram muito tempo. Eu só fui tentar novamente lá na frente, daqui a pouco a gente vai falar disso. E quanto às batidas policiais que às vezes acontecem nas favelas, aconteceu isso com você lá, não? Aconteceu muitas vezes, viu, Péricles? Muitas vezes. Diferente do Rio de Janeiro, né, em São Paulo, a criminalidade tem um combinado, né? A polícia entra, eles fogem. Eles se escondem, eles escondem a droga, disfarçam. Não é São Paulo, era assim que a gente fazia, era ensinado a fazer assim, mas de vez em quando a gente tinha que fazer acerto com a polícia, né? Alguns policiais corruptos, às vezes pegavam a gente, aí a gente tinha que pagar para poder ser liberado e continuar o tráfico ali. Muitas vezes eu fiz isso, outras vezes fui ameaçado de morte, apanhei muitas vezes, comecei a entrar numa vida que nunca tinha, desde a infância, eu nunca tinha imaginado que eu estaria nela um dia. Mas um abismo chama outro abismo, diz a Bíblia, né?
E quando a pessoa começa a cair, vai caindo, caindo, e parece que o poço é bem fundo mesmo, né? Você não ficou só nas drogas, ou vendendo as drogas? Péricles, parece que o diabo ele não fica satisfeito com a destruição do ser humano, ele quer ir até o fim. Ele quer ir até o suicídio, ele quer ir até a morte, até a overdose. Ele vem para roubar, matar e destruir, é o que disse o Senhor Jesus Cristo, né? E essa é a verdade. E eu experimentei isso exatamente dessa maneira, como você disse. Um abismo chama outro abismo ainda maior, né? Então, começo a beber, daqui a pouco estou fumando, daqui a pouco benzina, maconha, cocaína, crack. Do crack não tinha mais para onde ir, né? Não existe aqui no Brasil uma droga mais poderosa do que o crack, né? Mas aí o crack me leva para a criminalidade, eu começo a vender drogas e não demora, eu começo a cometer assaltos também. A polícia uma Mas vez por que fez. você começou a praticar assaltos, ô Matheus? Então, a polícia ela fez uma batida ali na boca de tráfico que eu estava e nessa batida não teve acerto, eu tive que fugir e eu levei toda a droga que tinha na favela, era pouca coisa, estava no final já daquele estoque, mas eu levei toda a droga que tinha, levei todo o dinheiro que tinha e passei alguns dias longe, né, escondido da polícia. E nesses dias eu acabei usando toda a droga, acabei gastando todo o dinheiro, e aí, depois disso, eu volto para a favela, já estava mais calma as coisas, agora o tráfico tinha que voltar, e quando ali o tráfico tinha que voltar, eu precisava fazer um acerto. Nessa época, eu meio que gerenciava a boca de tráfico, não é essa a palavra correta, talvez, mas eu meio que comandava ali a boca de tráfico e estava na hora de fazer o acerto com os patrões e eu não tinha dinheiro para fazer, a droga eu tinha consumido, o dinheiro eu tinha gastado e agora eu estava sem dinheiro. Foi quando alguns amigos, se é que eu posso dizer assim, me chamaram para fazer um assalto, falaram, não, Mateuzinho, não fica preocupado com isso, não. A gente sai ali, a gente faz um assalto, a gente tem alguns carros já que foram encomendados, a gente rouba os carros, entrega para o comprador e a gente vai ter dinheiro aí para a gente fazer esse acerto que você precisa fazer. E, a princípio, eu disse que não, de novo. De novo, eu coloquei algum valor que eu ainda tinha, né? Ainda sobrava alguma coisa, Pérez. Eu disse, não, vocês estão loucos, eu vendo droga aqui só para manter meu vício, mas eu só vendo, eu não tenho coragem de apontar um revólver para uma pessoa, para tomar algo que essa pessoa trabalhou para conquistar, não, eu não vou fazer isso, vocês estão ficando louco, isso não é para mim e tal, mas o tempo foi passando e se aproximando o momento em que eu tinha que fazer aquele acerto, e se eu não tivesse o dinheiro, ou eu ia perder totalmente a moral, o status que eu havia conquistado, ou talvez acontecesse alguma coisa pior, eu não sei, e eu fui ficando com medo, e aquele medo foi tomando conta de mim, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Quando vê, estava saindo para a rua com aqueles rapazes para roubar carros, né? Na madrugada, ali na zona norte de São Paulo, saía ali, roubava carros encomendados, já tinha um comprador que fazia dublê com os carros, né? Duplicava a placa do carro, revendia os carros, né? E aí foi quando cometi o primeiro assalto. Eu confesso a você, Pérez, que eu cometi esse primeiro assalto sob efeito de drogas, porque sem as drogas eu não teria coragem de roubar, né? O meu coração não era para isso, mas ainda assim com muita dor no coração, não queria fazer aquilo. Fiz porque achei que eu tinha uma necessidade superior a qualquer coisa. Pensou assim, é só dessa vez, né? Só essa vez. Coloquei a minha vida na frente das pessoas que iriam ser assaltadas, mas com essa condição aí, né? Não, é só essa vez e nunca mais vai acontecer. E isso aí é outra mentira que o diabo planta na nossa cabeça, né? Isso daí não tem a ver com droga, não, viu, Pérez? Isso daí tem a ver com todo tipo de pecado. Inclusive, tem alguém assistindo a gente aí que está entendendo bem o que a gente está falando, porque o pecado é desse jeito. Quando existe uma barreira, quando existe um pecado que a gente nunca cometeu e que a gente não tem coragem de cometer, ainda que seja atraído, o diabo sempre sopra isso no nosso ouvido. É só dessa vez. É só dessa vez, você nunca mais vai fazer. E aí a gente entra numa prisão espiritual da qual a gente nunca mais consegue sair. Comecei a cometer assaltos todas as noites em São Paulo, saía da boca 1 hora ali, 40 minutos, fazia um assalto, voltava para a boca e parece que comecei a gostar daquilo, parece que comecei a ter prazer naquilo, ainda que o meu coração ainda ficasse apertado quando eu cometia isso. Eu quero lembrar, Pérez, peço até licença para você, né? Quem está conduzindo é você, mas eu vou conduzir um minutinho aqui. Eu quero lembrar quem está assistindo a gente, quem que eu era no começo dessa história toda.
De repente, alguém começou a ver o vídeo de pouco tempo para cá, né? Mas eu fui criado em um lar cristão. Saía de tarde para entregar folhetos, né? Eu entregava folhetos, fazia umas campanhas, umas passeatas contra o cigarro, saía com a igreja, tinha prazer na igreja. E aí as coisas vêm acontecendo de uma forma que agora eu já era um assaltante, já era um traficante, totalmente viciado em drogas, totalmente perdido, sem nenhum tipo de futuro, com sensações de morte diárias. Eu achava que a qualquer momento alguém ia invadir aquela boca, ou a polícia, ou outros criminosos, iam dar um tiro na minha cabeça, eu ia morrer. E sabe de uma coisa, Pérez? Eu não tinha medo disso. Não tinha medo disso. Achava que talvez isso fosse até o melhor, pela vida tão desgraçada que eu estava vivendo naquele momento. Mateus, você morava na cidade, trabalhava, tinha sua vida normal, você tinha contato com a família. Depois você vai para morar numa favela. Você continua tendo contato com sua família? Péricles, muito pouco, muito pouco. Na verdade, no começo, quando eu fui morar nessa favela, eu me desvinculei de relacionamentos de uma forma que ninguém sabia que eu estava lá, nem os amigos, nem a família. Ninguém sabia disso. E eu me lembro que teve uma época que eu fiquei 90 dias sem dar nenhuma notícia para minha família. E foi nesse período que eles foram na polícia, deram queixa de desaparecimento, saíram me procurando com fotos nas mãos, tentando me achar e não encontraram. Eles foram até a polícia, deram queixa de desaparecimento, andaram ali pelos bairros me procurando com fotos nas mãos, e eu acabei ficando sabendo disso, e aquilo doeu demais dentro do meu coração, foi muito dolorido. Mas sabe de uma coisa, Péricles? Toda dor que eu sentia, que tinha que ver com culpa, né? O que eu estava sentindo ali era culpa. Estava sentindo extremamente culpado. Como que eu causo uma dor desse tamanho, um sofrimento desse tamanho na minha família? Mas toda a culpa que eu sentia, ao invés de eu ir atrás e tentar reparar essa culpa, não. Quanto mais culpado eu me sentia, mais depressivo eu ficava e mais eu me afundava nesse mundo. É uma prisão espiritual tremenda, né? Uma prisão espiritual terrível. Agora, chegou algum momento notícias para sua família desse seu estado, do seu estilo de vida? Sim, Pega, na época a família já sabia, eu já não conseguia disfarçar mais, né? Já estava muito magro, como você falou aí, o crack emagrece bastante. Estava falando já com muitos trejeitos, muitas gírias da criminalidade, né? Já não conseguia mais disfarçar. Uma vez eu me lembro, eu fui até a casa da minha mãe e ali ela me questionou e eu resolvi falar a verdade para ela. Eu falei, olha, é verdade, eu sou um viciado, estou totalmente perdido, eu sou um criminoso, eu vendo drogas, eu roubo pessoas. E sabe de uma coisa, Pérez? A reação da minha mãe foi incrível. A minha mãe não acreditou. E ela achou que eu estava mentindo. E eu fiquei com mais raiva ainda, porque foi muito difícil eu confessar para ela tudo isso, né? E aí agora, quando ela não acredita, eu fiquei com mais raiva ainda e saí de lá mais rebelde ainda e mais disposto a me afundar nesse mundo que eu estava vivendo. Só uma perguntinha. Quando você estava usando vício, até então você não se considerava um viciado. Como Depois você começa a saltar, você também não se reconhece como um bandido. Não, estou fazendo isso aqui, mas eu não sou, é isso mesmo? No começo sempre assim, Pérez. No começo sempre assim. Olha, eu uso droga, mas não sou viciado, né? Eu tenho que usar todo dia, mas ainda consigo controlar. Era assim, Se eu quiser parar, eu paro, né? Totalmente viciado. E também, quando vendia drogas, ainda não me considerava um bandido. Aí eu acho que quando eu começo a roubar todos os dias e me afundar de vez nisso, aí é quando eu começo a assumir. Eu acho até que você fez a pergunta no momento propício, porque foi exatamente no momento que eu confessei para minha mãe que eu acho que eu confessei para mim mesmo. Eu acho que foi isso que aconteceu. Quando eu confessei para minha mãe, no fundo, eu estava confessando para mim mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso, mas agora, aqui na sua pergunta, eu parei para refletir e eu acho que foi isso que aconteceu. E esses assaltos sempre deram certo? Você sempre saiu bem? Conseguiu pagar suas dívidas lá na boca? Ficou tranquilo? Eu não sei se a resposta exata é dar certo, né? Porque não tem como dar certo, né? Mas eu sempre conseguia aquilo que eu ia buscar. Mas teve uma vez que deu tudo errado. Eu fiz um assalto de um carro e esse carro pertencia
um policial militar da Força Tática do Estado de São Paulo, e não demorou, começaram uma caçada ali nas favelas ao redor de onde eu traficava, começaram a me caçar, me buscar de todas as formas possíveis, até que conseguiram chegar na mesma favela que eu estava, no mesmo barraco que eu estava, e conseguiram me encontrar. Eu fiquei sabendo depois que a minha mãe acordou naquela madrugada sem nenhum motivo. E ela entendeu que ela tinha que orar. Parece que Deus falou no coração dela: ora pelo teu filho. Naquele momento ali, ela se ajoelhou e ela orou por mim. E quando nós conversamos, muito tempo depois dessa história, eu imagino que foi na mesma hora em que a polícia me pegou na favela. E a polícia entrou com muita raiva, Péricles. E há muitos policiais que são bondosos e que dão a vida pela população. Muitos. Eu acredito, sem nenhum tipo de demagogia, que a maioria. Mas há alguns, Péricles, que não são bons policiais. Alguns que pegam acerto com bandido e tem alguns que matam por prazer, não por necessidade do trabalho. E quando entraram ali naquela favela, eu tenho certeza que entraram para me matar, Péricles. E não me mataram porque não me reconheceram. O policial que eu havia roubado, ele não me reconheceu. Isso não tem explicação humana. Porque isso não tinha muitas horas após o assalto, não é mesmo? Fazia 2 horas que eu tinha assaltado ele. Eu estive com ele durante um tempo. Eu não escondi a minha cara em nenhum momento. Quando ele entra naquele barraco e ele aponta o revólver para mim, eu pensei: pronto, ele vai atirar, eu estou morto. Mas ao invés dele atirar, ele pergunta: você viu o Matheus? E aí eu abaixei a cabeça, né? Coloquei a mão para cima, escondi o meu ele já te chamou pelo nome? Me chamou pelo nome, já sabia o meu nome. Então, nessa invasão das favelas ali ao redor, ele já tinha descoberto meu nome pela minha aparência, né? Por quem estava acostumado a cometer esse tipo de assalto, eu já era conhecido assim, né? Aí me pergunta pelo meu nome, eu falo: não sei, não vi, abaixei a cabeça ali, fiquei quietinho. E eu imagino de todo o coração que isso daí foi um agir de Deus que agiu porque a minha mãe estava ali ajoelhada, orando naquele momento, intercedendo. E com isso, Péricles, eu quero parar um minutinho para chamar a atenção de quem está nos assistindo e é pai. Para quem está nos assistindo e é mãe. Eu tenho certeza que tem pais e mães assistindo a gente que têm filhos nessa vida, no meio da criminalidade, no meio das drogas, filhos que passam a noite na rua, que não se tem notícia durante muitos dias, semanas. Eu tenho certeza que você se desespera. Eu tenho certeza que você que é pai, mãe, ajoelha e ora pelo teu filho, mas chega um momento que você já orou meses, que você já orou anos, e que você não viu nada acontecendo, que você já não acredita mais que algo vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo, não deixe de orar pelos seus filhos. Enquanto há vida, há esperança, diz a palavra de Deus. E o nosso Deus ama o seu filho ainda mais do que você, porque você ama o seu filho com um amor imperfeito. Deus ama o seu filho com um amor perfeito. Então, assuma a sua posição de intercessor. E se você já fez isso, não abandone a sua posição de intercessor e continue a clamar, porque enquanto você ora, o Senhor Deus livra o teu filho da morte. Enquanto você ora, o Senhor Deus cria planos e projetos para transformar a vida do teu filho. Em nome de Jesus, continue a interceder. Como foi que você foi preso, afinal de contas, já que ele não te reconheceu? Péricles, eles acabaram prendendo aqueles que eram os meus parceiros de assalto, né? E começaram a torturá-los para eles me entregarem. Eu estava num cômodo ali do barraco de favela, eles estavam em outro, e eu pude não somente ouvir os gritos, mas ver a tortura que estava acontecendo, coisas absurdas que nem seria adequado eu falar aqui num canal do YouTube, né, numa rede social, mas eles estavam fazendo coisas terríveis ali para que aqueles rapazes me entregassem, e ainda havia algo de bom em mim, Péricles, ainda havia, né? Nada que os pais fazem pelas crianças na infância é perdido, não. Aquela semente do evangelho que é plantada, ela permanece no coração. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui antes de concluir essa história.
Não foi nenhuma nem duas vezes, Pérez. Foram muitas vezes que numa balada, numa festa, num círculo de amigos que estavam usando drogas, numa favela, numa criminalidade, no meio dali de um assalto, muitas vezes, não foi nenhuma nem duas, muitas vezes o Espírito Santo de Deus tocava o meu coração e eu ouvia ele dizer assim para mim: o que você está fazendo aí? Esse lugar não é para você. Você não nasceu para isso. Então, várias vezes isso aconteceu e eu me emociono quando eu lembro disso. Porque aquela semente plantada na infância, quando eu fui ensinado a Bíblia, quando eu era levado à igreja, participava da escolinha bíblica, aquela semente, ela permaneceu. E ainda que eu estivesse totalmente perdido, de vez em quando ele ia lá e me incomodava. E quando ele me incomodava, aquilo ali mexia comigo. E várias vezes isso aconteceu. E parece que quando ali os meus amigos, meus parceiros estavam sendo torturados, algo de bom havia dentro de mim ainda. E eu pensei, eu não vou deixar eles continuarem maltratando os meus parceiros dessa forma. Eu não sei o que eles vão fazer, vão acabar matando esses rapazes. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu me levantei com as mãos para cima, me direcionei àquele cômodo e disse: olha, quem vocês estão procurando sou eu. Sou eu que vocês estão procurando. E ali eles me espancaram, me bateram com barras de ferro. E eu não estou falando isso para me vitimizar, não é isso, não é essa a ideia. Eu não me considero vítima em nenhum momento. Em nenhum momento, viu, Péricles? Eu vejo muita gente falando assim que se perdeu no mundo por más influências. Ou quando um pai vai falar de um filho: o meu filho começou a andar com más companhias. Eu nunca culpo nada disso, sabe, Péricles? Eu acho que eu que era má influência. Porque se um filho anda com má influência, é porque a má influência existe. Quem é a má influência? Ninguém é má influência. Eu acho que eu era má influência. Eu acho que eu que era má companhia. E eu tomei decisões por escolha própria. Não foi ninguém que me levou a tomar essas decisões. Nem o que eu passei na infância, Péricles, é motivo para tudo que eu vivi. Talvez tenha me empurrado um pouco, mas o motivo principal foram as minhas decisões, as minhas escolhas. A decisão sempre foi sua, né? Isso na minha vida, isso mudou a minha vida. Mas então, eu fui ali e falei: olha, sou eu que vocês estão procurando. Me espancaram, arrebentaram comigo, mas naquele momento não me mataram, porque já tinha muita gente na favela acordado, a favela já estava uma bagunça, já tinha alguns moradores da favela mandando a polícia embora, dizendo que iam denunciar e outras coisas mais. Então, eles saíram me arrastando ali pela favela e me jogaram no camburão, e do camburão me levaram para a delegacia e ali eu fui preso. A delegacia, você chegou para fazer a triagem, não é isso? Mas a delegacia não é o ponto final de quem é preso, né? Você foi julgado depois? É o inicial, Péricles. Eu fui para a delegacia, da delegacia eu fui transferido para o centro de detenção provisória, que é onde ficam os presos que ainda não foram julgados, né? Então, se fica ali durante alguns meses, algumas pessoas até alguns anos, aguardando o julgamento. Eu permaneci ali aguardando o julgamento, não me lembro especificamente qual que é o período exato, mas permaneci ali durante um tempo aguardando o julgamento. Nesse tempo, eu me afundei mais ainda, parecia que o fundo do poço não existia para mim. Então, eu entro na cadeia e, quando eu chego na cadeia, eu acabo sendo batizado numa facção criminosa. Não fui batizado numa igreja, foi numa facção criminosa. O crime organizado domina as prisões e ali eu me senti pressionado a fazer parte daquela facção criminosa para que eu tivesse um convívio melhor enquanto eu estivesse ali preso, né? Então, logo comecei a ter funções importantes naquela facção. Entrei de cabeça mesmo nessa facção criminosa e permaneci nela até que eu fosse condenado. Quando eu fui condenado, eu fui transferido para uma penitenciária. Quando eu chego na penitenciária... Matheus, sim, pode falar. Agora a pessoa pode pensar assim: agora foi para uma penitenciária, querendo ou não, ele agora está livre dos vícios, não vai ter como manter o vício. Olha, Péricles, tanto no centro de detenção provisória quanto nas penitenciárias, tem tanta droga quanto se tem na rua, né? Tem tanta droga quanto se tem na rua. Não falta droga, é o que eu estou querendo dizer, né? Existem várias formas pelas quais as drogas entram e eu continuei consumindo drogas a cada vez mais. Eu vendia drogas dentro da cadeia, né? Continuei vendendo drogas ali
E não mudou nada a questão do vício. O que mudou foi a questão da depressão, né? Porque dentro de uma prisão, agora condenado numa penitenciária, onde tem gente que já tem 15 anos preso, 20 anos preso, 25 anos preso, o ambiente é um ambiente muito pesado, um ambiente muito carregado, não existe nenhum tipo de perspectiva de futuro, nenhum tipo de conversa produtiva, proveitosa. Então, o ambiente é propício para a depressão. E eu fui me afundando cada vez mais, e eu estava totalmente perdido ali, Péricles, e nos poucos momentos de lucidez, ou os poucos momentos que o Espírito Santo de Deus ainda tocava o meu coração, eu pedi a Deus que me libertasse das drogas. Eu pedi ao Senhor, Senhor, me liberta disso. Me liberta da criminalidade, me liberta dessa facção, me liberta das drogas, eu não quero mais viver isso. E às vezes, Péricles, no meio dessa oração, eu tomava uma decisão, sabe, amigo? Eu falava assim, olha, a partir de amanhã não uso mais droga. Quer saber? A partir de amanhã acabou esse negócio de crack. Eu ia dormir, e acordava, e ainda antes do almoço, quando eu menos percebia, eu já estava totalmente drogado, estava totalmente alucinado. E sabe, Péricles, era isso que me destruía. Que eu não tinha controle sobre as minhas próprias ações. Que eu era um prisioneiro daquela vida. Eu não conseguia mais me desvincular da criminalidade, não conseguia mais me desvincular das drogas, ainda que eu decidisse. Eu ajoelhava e orava e pedia isso a Deus, mas isso não acontecia, então eu nem sabia se Deus existia mais, eu nem tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus mais. Então, amigo, a situação foi ficando cada vez pior. E seus pais agora estavam sabendo que você estava preso, te visitavam? Como é que foi isso aí? Sim, Péricles, assim que eu fui preso, a minha família ficou sabendo, né? O meu pai demorou um pouco, mas ele começou a me visitar na prisão. Minha mãe não me visitava. Eu sei o porquê que ela não ia, ela tinha os motivos dela para não ir. Mas o meu pai não, o meu pai ia, me visitava. Eu me lembro até, Péricles, da primeira vez que meu pai me visitou, meu pai entrou na prisão pálido, assustado, em pânico. E aquilo ali também foi muito destrutivo para mim. Mas como eu disse a você, toda a culpa que eu sentia eu usava para me destruir ainda mais, e não para repará-la e tentar me tornar alguém melhor. E você ficou lá tranquilo, assim, cumpriu seu tempo de prisão? Como é que foi isso aí? Ah, não era tranquilo não, Péricles. Eu era muito envolvido com a criminalidade, né? Andava com facas na cintura, participando de facção criminosa. Eu era muito terrível, né? E uma vez eu desacatei um guarda e por causa daquele desacato eu acabei indo para a cela de castigo, né? O pote, o pessoal na cadeia chama de pote, de buraco. Aqui fora o pessoal chama de solitária, né? Nem sempre se fica sozinho na solitária, mas eu experimentei a solitária. Eu fiquei ali uns 2 dias na cela que eu estava com alguém, mas logo depois eu fiquei totalmente sozinho e pude experimentar a solitária. A solitária é uma cela de 2 metros por 2 metros, eu imagino que deve ser isso, não medi, mas eu imagino que deve ser isso. Ali tem uma janela tampada com um chapão de ferro, porque os presos tentam se comunicar através da janela, então eles fecham ali, deixam ali algum buraquinho bem pequenininho para circular um ar. Tem um buraco no chão onde os presos fazem as suas necessidades. Tem um chapão de ferro que é a porta, né, onde tem um buraco, mais ou menos assim, por onde entra a comida, né? E é um lugar absolutamente escuro, sujo, cheio de ratos. Os ratos saem daquele buraco de onde se faz as necessidades, né? Talvez no passado tenha sido uma latrina e agora, naquele momento, já estava tudo quebrado, né? Era um lugar absolutamente terrível. O que aconteceu de extraordinário ou diferente, assim, dentro dessa solitária? Ou dentro desse pote, como vocês chamavam, né? Ô, Péricles, até aqui nessa história, a história vai ficando cada vez pior, né? E você começa a pensar, meu Deus do céu, mas como é que acaba essa história? Mas quando eu vou para aquela cela de solitária, agora eu estou ali naquele fundo do poço, eu tinha droga ainda, e eu usei a droga que eu tinha, e eu tinha cigarro, e eu fumei o cigarro que eu tinha, eu levei um sabonete, eu estava tomando banho, e de repente acaba a droga, de repente acaba o cigarro, e cheguei num ponto que eu não tinha sequer um sabonete para tomar banho. Eu estava numa situação tão deplorável que a depressão tomou totalmente conta de mim.
Aí mistura a depressão, mistura a abstinência das drogas, mistura um ambiente pesado onde eu estava, e eu comecei a me sentir decepcionado com aquela vida, com as minhas atitudes, com aquela facção criminosa que eu fazia parte, com a criminalidade. Eu comecei a me sentir péssimo, e aquilo ali foi tomando conta de mim, a ponto de que quando fazia 27 dias que eu estava naquela cela solitária, eu decidi que a minha vida não valia mais a pena, velho. Não valia mais a pena. Eu tinha refletido que a minha mãe nunca tinha ido me visitar na cadeia. Eu tinha refletido que o meu pai que me visitava, naquele momento, fazia 3 meses que não aparecia. E eu pensei, pronto, meu pai também me abandonou. E eu mandei cartas e bilhetes ali, com uma carguinha de caneta que alguém, o rapaz que entregava comida, me conseguiu, mais um pedaço de papel. E eu mandava cartas para os meus irmãos daquela facção. E eu mandava cartas para os meus amigos da rua e para a minha família. E falava, eu estou aqui na solitária, já faz 10 dias, já faz 15 dias. Eu não tenho um cigarro para fumar, não tenho um sabonete para tomar banho. Manda para mim. E ninguém me respondia, Péricles. Eu falei, pronto. Todo mundo me abandonou. E sabe de uma coisa, Péricles? A minha conclusão foi que todo mundo me abandonou por culpa minha, por causa das minhas próprias atitudes. Ou seja, a melhor coisa que eu podia fazer na minha vida era morrer. Porque se eu morresse, se eu tirasse a minha própria vida, eu ia acabar com o sofrimento dessas pessoas que finalmente tinham desistido de mim, mas que sofreram demais por causa das minhas atitudes, e eu ia conseguir acabar com o meu próprio sofrimento. Essa seria a melhor solução. E aí, ali dentro daquela cela, eu procurei uma faca, eu procurei uma corda, eu procurei alguma coisa que me ajudasse a tirar a minha vida, e eu não encontrei. Naquele dia não tinha nada disso. Esses são objetos comuns dentro da cadeia, mas naquele dia não tinha nada daquilo ali naquela cela. E aí foi quando eu fiquei muito revoltado, muito bravo, e pensei, como que eu vou fazer? Eu preciso morrer. E eu me ajoelhei. Me ajoelhei ali no meio daquela cela e eu fiz uma oração muito estranha. Eu disse assim na oração, Senhor Deus, eu não sei se o Senhor existe. E se o Senhor existe, eu não sei se o Senhor está me ouvindo. Mas caso o Senhor exista e esteja me ouvindo, eu só tenho uma coisa para pedir. Tira minha vida, por favor. Eu estou cansado de sofrer, estou cansado de causar sofrimento às pessoas que eu amo. Por favor, Senhor, me deixa morrer aqui agora. Eu digo que essa era uma oração estranha, Péricles, porque eu estava orando a um Deus que eu declarei na oração e eu não sabia se existia. Eu não sabia se estava me ouvindo. Mas, ao mesmo tempo, eu acreditava que a minha oração seria ouvida, porque eu permaneci ali ajoelhado alguns minutos, aguardando a morte chegar. Permaneci ali em silêncio alguns minutos, pensando que a morte iria chegar. E a morte não chegou. Deus disse não. E toda vez que eu conto essa parte da história, Péricles, eu preciso falar com quem está ouvindo. Louvado seja Deus quando Deus diz não. Sabe por quê? Porque no não de Deus há bênçãos. O não de Deus é o melhor para nós. Quando nós clamamos algo a Deus e Deus diz não, é porque Deus sabe que aquilo não é bom para nós. Às vezes, a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Nesse caso específico do meu pedido, isso é claro. Mas, às vezes, algo que você está pedindo a Deus não é claro. Mas presta atenção no que eu estou te dizendo e deixa Deus falar contigo nesse momento. Se o Senhor Deus disse não, o não de Deus é uma bênção para a tua vida. Ali na solitária, você não achou corda, não achou faca, não achou nada, né? E o que te fez mudar? O que fez você pensar diferente ali naquele momento? Eu levantei daquela oração, Péricles, extremamente revoltado. Muito mais do que eu já tinha estado em qualquer momento da minha vida. Porque eu tinha decidido tirar a minha vida e não encontrei nada que me ajudasse a tirar a minha vida. Eu ajoelhei, orei e fiquei aguardando a morte chegar, a morte não chegou. Então, quando eu me levantei me sentindo impotente, até mesmo para morrer.
foi quando eu me virei contra Deus e comecei a xingar Deus de todos os piores nomes que você possa imaginar. E eu praguejava, e gritava, e xingava, e no meio desses xingamentos eu dizia: por que é que o Senhor não me deixa morrer? Por que é que o Senhor não me deixa tirar a minha própria vida? Eu quero morrer aqui. Eu quero tirar a minha vida, eu nunca pedi para nascer. E no meio daqueles gritos e daquelas perguntas e daqueles xingamentos, teve um momento, Péricles, que parece que Deus falou ao meu coração. Parece que Deus disse assim: você quer saber o porquê que eu não tirei a tua vida? Você quer uma resposta? Eu vou te dar uma resposta. Olha ali naquele canto, eu olhei ali no canto da cela, e Deus falou assim para mim: tá vendo aquele livro ali? Pega aquele livro ali, ali tem a resposta. Ali naquela cela, Péricles, alguém tinha deixado, não sei quando, uma Bíblia. Mas já não era mais uma Bíblia, era o resto de uma Bíblia. As páginas já estavam todas deterioradas, a maioria rasgadas, algumas eu mesmo tinha rasgado. Agora só tinha o resto, só um miolo da Bíblia ali, e eu peguei aquele miolo daquela Bíblia e eu acreditei que ali eu ia encontrar a resposta. E eu fechei o olho, eu acredito que quem está assistindo a gente já deve ter feito isso alguma vez na vida, eu fechei o olho e abri a Bíblia. E quando eu fechei o olho e abri a Bíblia abriu no livro de Jó. E ali no livro de Jó, eu comecei... Mateus, fazendo uma pausa rapidinho, você disse que você mesmo rasgou algumas folhas da Bíblia, mas por que você rasgou? Poxa, Péricles, eu não me sinto feliz em falar o que eu vou falar. Inclusive, é até bom eu parar para pontuar isso. Eu não me sinto feliz em falar nada dessas partes terríveis que eu vivi, desses pecados e crimes que eu cometi. Eu não tenho orgulho nenhum disso. Eu só falo isso porque quando a gente fala isso, quando a gente conta de onde a gente veio, as pessoas conseguem ver o tamanho do milagre que Deus operou. Então, é por isso que é importante. É por isso que a Bíblia, por exemplo, vai falar dos pecados que Manassés cometeu, né? A Bíblia tem uma lista, não sei se você já viu lá, a Bíblia tem uma lista dos pecados de Manassés, que ele colocou um ídolo dentro da casa de Deus, que a relação é grande. Que ele adivinhava pelas nuvens, que ele conduziu Israel a errar, que ele sacrificou seus filhos a deuses pagãos. A Bíblia mostra uma relação. Qual é o motivo? O motivo é que a gente veja que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo está o seu ouvido para que não possa ouvir. O motivo é para que a gente entenda que até no fundo do poço Deus pode agir e a gente entenda o tamanho da misericórdia, da graça e do poder de Deus. Então, é por isso que a gente conta. Então, vou contar esse detalhe com esse pano de fundo, né? Que seja para a honra e glória de Deus, que aquilo que eu fiz no passado, hoje eu não faço mais. Mas aquelas páginas da Bíblia eu tirei para fazer cigarros de maconha, Pérez. O cigarro de maconha, ele é feito com papel fino, né? E não demorou muito ali na cela de solitária, acabou aquele papel e o que tinha ali era aquela Bíblia, e eu comecei tirando aqueles mapas, concordância temática, aquelas coisas, né? Mas quando veio, eu já estava tirando as páginas da palavra, e eu me arrependo muito, isso é um pecado gravíssimo, é um pecado terrível, ainda que seja só papel, mas é um papel que contém a palavra de Deus, uma palavra transformadora. Mas, graças a Deus, eu pude experimentar a transformação. Deus não me puniu por causa disso. Pelo contrário, ele estendeu a sua mão para me tirar daquele buraco. Mateus, quando você abriu, então, a Bíblia, que já com muitas folhas rasgadas, e você não tinha, assim, um livro de preferência ou um verso de preferência, como é que foi isso? Eu, por não ter um livro de preferência, um verso de preferência, por nem lembrar da Bíblia, eu nem lembrava do que tinha na Bíblia. Eu fechei o olho e falei para Deus: se o senhor quer me responder, então me responde. E abri. Abri a Bíblia, abri o olho, estava no livro de Jó. Caiu no livro de Jó. E aí, eu começo a ler o livro de Jó procurando essa resposta. E eu não consigo encontrar a resposta. Eu leio o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, eu não consigo encontrar a resposta. Mas enquanto eu estou lendo ali, capítulo 6, 7, 8, 9, 10, mesmo sem encontrar a resposta, o Senhor Deus já começa a falar comigo. Porque eu vou conhecer... Só um instantinho. Tem muitas pessoas que não conhecem a Bíblia. De que se trata o livro de Jó? Só para situarmos, né? É isso que eu ia falar. Enquanto eu estava lendo, eu fui conhecendo a história de sofrimento de Jó. Jó foi um dos homens que mais sofreu na história da humanidade. Alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que ele foi o que mais sofreu. Jó perdeu toda a sua família, perdeu todos os seus bens e perdeu toda a sua saúde. E enquanto eu estou ali buscando uma resposta, eu estou vendo um homem
que sofria muito mais do que eu estava sofrendo. Entenda, Péricles, eu tinha acabado de decidir morrer por causa do meu sofrimento e do sofrimento das outras pessoas. Agora eu estou ali buscando uma resposta de Deus, o porquê que eu não vou morrer, e eu estou conhecendo a história de um homem que sofreu muito mais do que eu estava sofrendo, com uma diferença. Jó era homem íntegro, Jó era homem reto, Jó era homem fiel a Deus. Eu não, pelo contrário, era um rebelde. Era alguém totalmente rebelde, que busquei o sofrimento com as minhas próprias mãos. Então, aquilo ali já começou a falar ao meu coração. Tipo assim, você está desistindo da vida por causa desse teu sofrimento? E Jó, que sofreu muito mais e não desistiu da vida? E Jó, que sofreu muito mais sem merecer nenhum desses sofrimentos, sem ter buscado nenhum desses sofrimentos? Foi mais ou menos isso que eu senti Deus falando comigo enquanto eu procurava a resposta. E eu continuei ali, Péricles, procurando a resposta, capítulo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, não encontrei, até que eu cheguei no capítulo 19. O capítulo 19, Péricles, não tinha a resposta que eu queria, mas ele falou ao meu coração de maneira poderosa. O capítulo 19 de Jó, Jó diz assim: o Senhor Deus é quem está guerreando contra mim, e é por isso que eu estou sofrendo desse tanto. As tropas do Senhor me cercaram e estão em linha de frente comigo. O Senhor Deus arrancou do meu coração a esperança como se arrancasse uma árvore do chão com as suas raízes. Eu estou sofrendo demais aqui. Todo mundo me abandonou. A minha família toda me deixou. Os meus parentes, os meus amigos não querem mais saber de mim. E enquanto eu lia aquelas palavras, parecia que eu é que tinha escrito aquelas palavras. Parecia que aquelas palavras traduziam exatamente aquilo que eu estava sentindo naquele momento. Porque Jó estava desabafando e eu estava sofrendo tanto que eu também estava precisando desabafar. E ali, enquanto eu lia o Jó 19, eu comecei a chorar, e chorar desesperadamente, chorar de soluçar. E eu gosto de falar, quando eu conto essa parte da história, que aquilo ali foi uma surra que Deus deu em mim. E quando eu li ali aquelas palavras de Jó 19, eu já tinha lido do capítulo 1 até o 18, parece que Deus me deu uma surra, de modo que eu comecei a chorar, e eu chorava desesperadamente, e soluçava, e chorei, e acabei pegando num sono. Mas aquele sono não demorou muito tempo, não. Logo, eu fui acordado. Você chorou, ajoelhou, chorou, abriu seu coração para Deus, mas alguma coisa ocorreu aí. O que ocorreu que te tirou desse momento de concentração? O meu sono não durou muito tempo. Eu não sei quanto tempo foi, mas logo eu fui acordado. Uma voz ecoava no corredor das celas de castigo, dizendo: a paz do Senhor Jesus. Isso é uma expressão de crente, né? Quem fala isso é crente. E aí, Péricles, ainda que eu estivesse buscando ali alguma resposta de Deus, eu não queria saber de nada de Deus, não. Quando eu pensei assim, gente, os crentes conseguiram entrar no corredor de castigo, ninguém entra aqui, né? Aqui não vem médico, não vem enfermeiro, não vem ninguém. Como é que o crente conseguiu entrar aqui? Quando eu pensei isso, eu pensei, quer saber? Eu não quero nem saber desses crentes, eu vou ficar aqui quietinho na minha. E eu fechei os olhos ali, fingi que estava dormindo ainda, quando finalmente chamaram pelo meu nome. Falaram assim: cadê o Mateuzinho? Aquela mesma voz falou: cadê o Mateuzinho? Eu me levantei, coloquei a cabeça no buraco daquela porta ali, imaginando que talvez estivessem trazendo, aquele crente, uma resposta de uma carta que eu enviei, um sabonete para eu tomar banho que eu tinha pedido, não sei. Coloquei ali a cabeça no buraco daquela porta, e aí aquele preso que havia sido convertido dentro da prisão olhou para mim e falou assim: olha, o Senhor Deus me enviou até aqui para falar com você. Eu falei: é mesmo? Com aquele ar de desconfiança, né, Pé? E ele falou assim para mim: nessa noite Deus me mostrou a sua vida, Mateus. E eu ainda muito desconfiado, continuei ali ouvindo, e ele falou para mim: e o Senhor mostrou para mim que você estava no fundo de um poço, onde não havia mais para onde cavar. Eu tinha tido essa sensação algum momento antes, mas isso aí era fácil, Péricles. Qualquer um que vê um preso numa solitária, a solitária, a gente pode dizer, é a prisão da prisão. Se a cadeia é a lata de lixo da sociedade, a cela de solitária é a lata de lixo da lata de lixo. Então, qualquer um iria imaginar que aquilo ali é o fundo do poço.
Então, quando ele falou, olha, você estava no fundo de um poço onde não havia mais para onde cavar, aquilo ali não mexeu comigo. Eu falei, tá, continua. Ele falou assim, e no fundo desse poço, você percebeu que você foi abandonado por todos. Todos os teus amigos te abandonaram. Os teus irmãos, que dizem que são seus irmãos dessa facção criminosa, você percebeu que também te abandonaram. E você o conhecia? Conhecia de longe, né? Não tinha muito contato com ele, mas ele não sabia nada da minha vida. Ele não sabia nada. Eu comecei a questionar aquilo ali, mas como que esse cara sabe dessas coisas? Não é possível ele saber isso. Mas aí ele fala assim, mas o Senhor Deus me mandou vir aqui para falar para você que mesmo que pai e mãe tenham te abandonado, ele nunca abandonou você. Qual foi a reação que você teve quando ouviu essas palavras, hein? Aquela palavra já começou a mexer um pouco comigo. Eu dei um passo para trás, arregalei os olhos, fiquei intrigado, tentando entender o que estava acontecendo, tentando entender como que aquele cara sabia dessas coisas, sabia desses meus sentimentos recentes, que foi quando eu finalmente havia refletido sobre esse abandono de todos. Eu comecei a me questionar e ele continuou. Ele não deixou eu pensar muito, Péricles. E ele emendou e falou assim, e Deus me mostrou mais. Deus me mostrou você ajoelhado aqui no meio dessa cela. E quando Deus me mostrou você ajoelhado, Deus me mostrou que você pediu algo para ele. Você pediu para ele tirar a sua vida. E ele me mandou aqui para dizer a você o porquê que ele não tirou a tua vida. Péricles, aí eu já entendi que a coisa era sobrenatural. Aí todo o ceticismo acabou e morreu, ninguém sabia disso, só eu é que sabia disso, eu fiquei assustado, como que ele sabe disso? Como que ele sabe? Não é possível. Ele pergunta, você quer saber o que Deus não tirou a tua vida? Essa era a pergunta que eu estava fazendo a Deus. Eu disse para ele, eu quero saber, já com o olho cheio de lágrimas. E aí ele disse assim para mim, ele não tirou a tua vida porque ele quer te levantar. Ele quer te exaltar, ele quer te tirar do lixo, do pó e do monturo e te colocar sentado na mesa com os príncipes. O meu coração acelerou, eu falei, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo aqui? Mas aí, enquanto eu estou ali, emocionado, tentando entender o que estava acontecendo, ainda sem entender, ele fala assim para mim, para você ter certeza que foi Deus que me enviou aqui, eu quero ler uma palavra para você. Aí sim, Pérez, ele abriu a Bíblia em Jó, capítulo 19. Quando ele abriu a Bíblia em Jó 19 e começou a fazer a leitura, eu já não aguentei mais permanecer em pé. Eu caí de joelhos ali dentro daquela cela, prostrado diante de Deus e chorando desesperadamente e soluçando. E a única coisa que eu dizia de cabeça baixa era, Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Me perdoa por tudo que eu fiz. E aí, aquele preso olhou para mim e falou, calma, Mateus, não se desespera. A história de Jó não acabou em Jó capítulo 19. A história de Jó acabou em Jó capítulo 42, onde a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E Deus deu a Jó o dobro de tudo que ele havia perdido. É isso que Deus tem preparado para você, Mateus. Ele quer transformar a tua vida. Ele tem bênçãos maravilhosas para a sua vida. Ele tem um chamado de bênçãos para você. Você quer aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador? Péricles, como que eu ia dizer não? Ali ajoelhado, eu olhei para aquele preso, um homem de Deus, um servo de Deus, e eu falei, eu quero. Ele falou, então repete comigo. E ele foi fazendo ali a declaração de aceitação de Jesus, né? O rito de aceitação de Jesus, e eu fui ali declarando que eu cria no Senhor Jesus Cristo, que eu finalmente o aceitava como meu Salvador, que eu me arrependia da minha vida, dos meus pecados, renunciava aos meus desejos e gostaria de servir a Deus a partir daquele momento. Foi incrível, foi incrível. Era o dia 11 de maio do ano de 2009, o dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Temos um outro problema aqui agora, né? Você era membro de uma facção, membro atuante da facção,
aquela solitária não ia durar para sempre, você ia retornar para o presídio, no convívio normal com os outros presos, mas agora você era um, vamos dizer assim, entre aspas, né, um crente. Como é que foi essa transformação sua? Olha, Pérez, assim que aquele preso foi embora, eu fiquei ali sozinho, agora com essa decisão, com essa escolha de entregar minha vida a Jesus, de entender que quando eu quis morrer, o Senhor Jesus Cristo me deu vida, eu comecei a refletir que ia ser muito difícil servir a Deus dentro da prisão, por causa dessa história, né, desse histórico de envolvimento com a criminalidade, devia para muita gente dentro da cadeia, não dívidas atrasadas, mas eu sempre comprava e parava depois, comprava e parava depois, e envolvido com uma facção criminosa, como que eu ia servir a Deus? Era impossível, eu comecei a pensar. E eu fiquei ali torcendo para que eu permanecesse mais alguns dias na solitária, para que eu pudesse chegar numa conclusão de o que eu ia fazer, qual seria a minha atitude a partir daquele momento. E aí aconteceu que, enquanto eu estava pensando isso, o guarda veio ali e parou na porta da cela e chamou pelo meu número de matrícula de prisioneiro. Eu respondi, ele falou: pode arrumar suas coisas que o seu castigo acabou. Interessante, né, Pedro? Que no mesmo momento que eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, o meu castigo acabou. Mas eu não queria isso. Então eu saí daquela cela ali, o guarda perguntou para qual pavilhão você vai. Quando o preso sai da cela de castigo, ele tem o direito de escolher para qual pavilhão que ele quer ir, se ele quer retornar para o mesmo pavilhão que ele estava, ou se ele quer ir para um novo pavilhão, começar uma nova vida, uma nova história, né? E chegou ali, eu não sabia o que responder, eu falei para ele: não, eu não quero ir para pavilhão nenhum, não. E ele falou assim: mas o que está acontecendo? Eu falei: me manda para o seguro. O seguro, só para quem está nos assistindo entender, é o setor ali da prisão, onde ficam os presos que têm risco de vida. É um local seguro para quem está correndo o risco de morrer. Então, um preso ameaçado, um preso que aprontou uma coisa grave, um preso que mexeu com a facção criminosa ali, que errou com a facção criminosa, ele vai para esse lugar. Então, eu pensei que ali seria o melhor lugar para mim. Por quê? Porque eu iria trair aquela facção ou romper com ela e com toda a criminalidade. Eu não ia conseguir dinheiro para pagar quem eu devia. Afinal, eu não ia mais me envolver com coisas erradas, e é com coisas erradas que eu conseguia dinheiro. Então, eu falei: eu quero ir para o seguro. O guarda falou assim para mim: você está correndo risco de vida? Eu falei: tô. Ele falou: então tá bom. Aí foi, me colocou, me levou para o corredor ali das celas de seguro, e quando eu fui indo para o corredor das celas de seguro, eu já fiquei muito preocupado, Pérez, porque até então eu era um membro de uma facção. E agora eu estava indo para um lugar onde estavam os traidores daquela facção, onde tinha gente perigosa, onde tinha gente que não tinha convívio dentro da prisão, prisioneiros muito agressivos. Eu pensei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Dependendo de onde eu cair aqui, vão me matar. E eu orei ali durante um instante e falei: Senhor, o Senhor precisa me direcionar aqui, em qual cela eu preciso entrar, em qual cela eu devo entrar. E quando eu terminei de fazer essa oração, um prisioneiro colocou a cabeça ali naquele buraco por onde entrava comida e falou assim: ô Mateuzinho, entra aqui, ó. Me reconheceu, né? Eu era conhecido na prisão. Ô Mateuzinho, entra aqui. E eu imediatamente entendi: essa é a resposta de Deus. Falei para o guarda: eu vou ficar nessa cela aqui. Abriu a cela, eu entrei, só tinha eu e aquele outro prisioneiro ali dentro. Aquele prisioneiro, Pérez, tem uma história muito incrível com ele, porque ele era HIV positivo, um homem muito alto, muito magro, já no final da sua vida, e ele era um viciado em crack. Quando eu entrei na cela do seguro, ele estava consumindo crack. Naquele mesmo momento, ele estava consumindo crack. Quando eu entrei... Olha a tentação novamente aí, né? Não deu nem tempo de descansar, né? Exatamente. Ele estava com um cachimbo de crack numa mão, com um isqueiro na outra. Ele me mediu dos pés à cabeça e perguntou assim para mim: o que você está fazendo aqui? Como uma cobrança, como um questionamento assim: você é membro de facção, você é envolvido, o que você aprontou para você tá vindo aqui? E eu falei para ele: olha, eu fiquei 27 dias ali na solitária e eu acabei de entregar minha vida a Jesus e eu não quero mais voltar para o pavilhão. Isso é perigoso. Eu não cheguei a dar esses detalhes para ele, mas é para que as pessoas entendam melhor, né? Eu me senti com risco de ter que enfrentar a facção. E aí, eu repito, aquele homem estava com um cachimbo de crack numa mão, com um isqueiro na outra mão. Ele perguntou assim para mim: que Deus é esse que você quer servir? É um Deus de madeira? É um Deus de barro? Ou é o Deus Todo-Poderoso?
Eu balancei a cabeça assim, tentando entender o que estava acontecendo, como que um homem usuário de crack, pronto para usar crack, poderia estar falando aquela... Eu percebi que aquelas palavras não vinham dele, eu percebi que aquelas palavras eram espirituais, que Deus estava usando, mesmo naquelas condições, para falar com um filho dele, com um escolhido dele, que era eu, e eu respondi, eu quero servir a um Deus Todo-Poderoso. Ele apontou o dedo para o pavilhão e falou assim, então vai, porque ninguém vai tocar em um fio de cabelo teu. Naquele mesmo momento ele voltou a si, pegou o cachimbo de crack, acendeu, ficou fumando ali do meu lado. O guarda veio e trouxe ali uma declaração para eu assinar, dizendo que eu estava ali porque eu quis e porque eu estava correndo risco de vida. E quando ele trouxe a declaração, eu falei para ele, não, senhor, eu não vou assinar, não. Ele falou, mas você não falou que estava correndo risco de vida? Eu falei, sim, senhor, mas pode deixar que eu vou resolver meus problemas. É lógico que quando eu falei isso, eu não dei detalhes para o guarda, mas dentro de mim eu estava pensando, Deus já resolveu os meus problemas. O guarda não quis me deixar sair, tive que permanecer, ficar à noite ali. Ele achou que era um absurdo eu ter pedido para ir para lá e agora está pedindo para sair. No outro dia ele veio, me soltou e finalmente me levou para o pavilhão. Agora eu entro no pavilhão e eu vou direto, Péricles, na cela onde ficavam os líderes daquela facção. E quando eu chego ali, logo eles me questionam o que eu estava fazendo ali, afinal eu fiquei tanto tempo longe dali, né? Eu falei, olha, estava no seguro. Deixei bem claro para eles, eu estava no seguro. E aí, quando eu falei que eu estava no seguro, Péricles, só aqueles homens com faca na cintura, pulando de cima das camas, começaram a me cercar, o clima começou a ficar muito pesado, o chefão veio na minha direção e falou para mim, o que você estava fazendo lá? Aí eu expliquei para ele. Eu falei, na verdade, eu fiquei no castigo 27 dias. E depois de 27 dias no castigo, eu decidi entregar minha vida a Jesus. Eu vim aqui para dizer para você que eu não quero mais fazer parte dessa facção, eu não quero mais servir a criminalidade, eu não quero mais servir as drogas, eu quero servir a Jesus Cristo. Um clima bem pesado ali, as pessoas um tom ameaçador, e no meio daquilo tudo Deus agiu de maneira maravilhosa. Ele já tinha dito que ia agir, né, Péricles? Então, ele simplesmente fez aquilo que ele cumpriu, porque ele não é homem para que minta, nem é filho de homem para que se arrependa. Quando ele promete, ele cumpre. Aquele chefão deu um passo adiante, ficou cara a cara comigo e perguntou assim para mim, você está ficando louco? Eu falei para ele, não, eu não estou ficando louco. O louco eu estava antes. Pelo contrário, eu vou servir a Cristo. Eu vou mudar para uma cela de igreja e eu vou servir ao Senhor Jesus. E se vocês não aceitarem, pode tomar as providências que vocês acharem melhor. Se quiser me matar, pode me matar. E ele falou assim para mim, é mesmo? É de coração? Essa pergunta já mudou tudo, né? O clima ficou mais leve quando ele fez essa pergunta. É de coração? Eu falei, é. Ele perguntou assim, você deve para alguém aqui? Eu falei, devo. Eu devo para esse, para esse, para esse, para esse, para esse. Fui falando o nome de todo mundo. Ele falou assim para mim, então tá bom. Então pode ir, moleque. Pode ir. Essa foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Deu mais um passo adiante e me deu um abraço. E falou assim, se alguém vier cobrar você, manda vir falar. Que surpresa para você, né? Essa decisão, essa resposta dele foi maravilhosa, assim. Não era uma decisão comum de um criminoso, chefe de uma facção, Péricles, não era. Deus moveu aquele homem naquele momento. Deus trabalhou o coração dele naquele momento. Quem estava ao redor não entendeu nada. Porque, de certa forma, Péricles, eu os enfrentei. Quando eu disse que eu ia, não importava se eles iam deixar ou não. Se eles quisessem me matar, eu estava à disposição para ser morto. E eu estava mesmo, viu, Pérez? Eu estava falando aquilo verdadeiramente, porque naquele momento ali, se eu morresse, eu morri em paz, porque eu tinha entregado a minha vida a Cristo, entende? Aquele peso das minhas costas, aquele peso que me levava à depressão, aquela culpa que me destruía, tinha passado, e eu estava leve. Então, quando eu falei, olha, se quiser me matar, pode me matar, eu falei de todo o meu coração, por isso ele perguntou, por isso o Espírito Santo de Deus tocou o coração dele, ele perguntou, é de coração? Eu falei, ele falou, então vai, moleque, essa foi a melhor decisão da tua vida. E você não prestou bem atenção na segunda parte, Pérez. Ele ainda falou assim, e se alguém vier cobrar você, manda vir falar comigo. Porque ele sabia
que como crente eu não ia fazer nada ilícito e não ia conseguir dinheiro suficiente para pagar todas as contas que eu tinha, que eram contas altas, eu movimentava bastante dinheiro lá nesse tempo. Péricles, eu saí dali leve. Saí dali leve, o mais leve possível. Desci até o corredor de baixo ali das celas, bati na porta de uma cela de igreja, era o povo da Assembleia de Deus, nesse tempo a gente não tinha uma cela da igreja adventista lá, eu fui na cela daquele rapaz que havia pregado para mim. O nome dele é Márcio Rogério de Jesus, pastor da Igreja Assembleia de Deus. Ele saiu da prisão, se formou em teologia e hoje ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Meu amigo pessoal, um homem que eu amo, um homem que mudou a minha vida, que Deus usou para mudar a minha vida. Eu fui até ele, falei, amigo, eu preciso de um lugar aqui. Ele falou, é sério? Eu falei, é. Ele falou assim, fala com o líder aqui. Eu fui na outra cela do lado, falei com o líder, me mudei para uma cela ali de cristãos, uma cela separada das demais, onde não entra droga, não entra bebida alcoólica, onde não entra nem cigarro, onde não se fala palavrão, onde se vive uma vida de oração e de busca ao Senhor. É isso que esses prisioneiros que se convertem fazem, eles vivem assim. E nós vivemos ali, naquela cela, fomos muito bem recebidos por nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, e aprendi muito com eles, Péricles, até que um dia, né, no dia 25 de julho do ano de 2009, o Senhor Deus me conduziu para ser batizado como um adventista do sétimo dia. Eu tentei de tudo, viu? Agora eu estou falando, Péricles, para quem é adventista, mas eu também estou falando para quem não é adventista. Eu tentei de tudo para não ser adventista, viu? Tentei de tudo, não queria. Eu pensava assim, não, eu só era adventista porque minha família me criou na igreja adventista. Não tem outro motivo. Mas quando eu parei, Péricles, para estudar a Bíblia, eu entendi que o melhor lugar que eu poderia servir a Deus era na igreja adventista. Fui batizado no dia 25 de julho do ano de 2009, na igreja adventista, dentro da prisão. Os nossos irmãos lá de Guarulhos, do Jardim Tranquilidade e do bairro Itapejica, que fazem a obra lá, eles me batizaram ali na igreja adventista. Voltei ainda a morar na cela da Assembleia de Deus, que a gente ainda não tinha cela, até que um dia o Senhor Deus separou uma cela e nós abrimos uma cela da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que permanece lá na penitenciária até hoje, Pérez. Lá na penitenciária de Guarulhos, até hoje, tem 2 celas da Igreja Adventista que nós abrimos. 2 celas da Igreja Adventista que fomos nós que começamos o trabalho, pregando, ensinando a Bíblia para as pessoas, né? Temos também celas lá da Assembleia de Deus, dos nossos irmãos da Assembleia, dos nossos irmãos da Congregação Cristã do Brasil, da Igreja Batista, da Igreja Deus é Amor, da Igreja Universal. Essas eram as que tinham lá. Mas começamos ali uma igreja. Essa igreja existe até hoje lá, Pérez. Hoje, pelas informações que eu tenho, tem entre 30 e 40 presos que servem a Deus ali na Igreja Adventista, através daquele trabalho que nós iniciamos lá, né, no ano de 2009. E você cumpriu toda a sua pena lá no presídio? Você foi preso por roubo, mão armada, não é isso? E entorpecentes, e só pegou esse período pequeno? Na verdade, o Péricles não deu quadrilha porque nós estávamos em 3 quando nós cometemos o crime, né? Então não dava formação de quadrilha de 4 em diante. Eu fui pego com muita droga. Eu poderia ter sido condenado como traficante, como assaltante, mas a polícia achou melhor não colocar os dois motivos, porque acharam que eu poderia ser considerado algo forjado, muito forçado. Ou ele é assaltante ou ele é traficante, como é que ele é os dois? Foi mais ou menos isso. Então, por isso, eu fui condenado somente pelo assalto. Na verdade, eu fui julgado só pelo assalto. E eu confessei o assalto, Pérez. Pelo fato de eu ter confessado, e eu confessei porque naquele momento eu achava que era impossível eu não ser condenado, já que era um policial militar que estava testemunhando contra mim, era a vítima, né? Então, a justiça iria acreditar muito mais num policial do que em mim. Então, como eu confessei, o fato de eu ter confessado fez com que eu pegasse a pena mínima, né? Que é de 5 anos e 4 meses. Na verdade, por causa da confissão, eu peguei um pouquinho menos ainda. Como eu era réu primário, eu peguei 5 anos e 3 meses e não sei quantos dias, não me lembro. Mas então eu cumpri 3 anos, né? E depois de cumprir 3 anos, eu saí em liberdade condicional.
e Deus me deu a alegria, Péricles, de, ao sair em liberdade condicional, fazer um pedido à justiça para que eu pudesse sair para colportar em Minas Gerais, para participar da obra da colportagem. Opa, só um instantinho, Matheus. Diz aí para o nosso pessoal o que é colportagem. A colportagem é um ministério da Igreja Adventista e de outras igrejas também, mas mais da Igreja Adventista, de venda de publicações cristãs, né? Então, os colportores vendem livros cristãos, alguns para se manter e outros para estudarem e se manterem nos estudos, nas faculdades adventistas, no seminário de teologia. Então, eu saí, depois de fazer uma obra bonita ali na prisão, eu saí com o objetivo de entrar no seminário de teologia, de ser um pastor, eu me sentia chamado por Deus para isso. Então, eu fiz um pedido à Justiça de Guarulhos que me permitisse viajar para trabalhar na obra da colportagem. E o juiz me convocou uma semana depois, acredito, para me dar a resposta, disse que não podia, em hipótese alguma, me permitir fazer uma viagem, eu estando em liberdade condicional, mas que Deus havia falado com ele de alguma forma e que ele sentia que ele tinha obrigação de me ajudar. E mais um milagre aconteceu e naquele dia ali ele me deu o perdão da minha pena, Pérez. Eu fui perdoado do restante da minha pena, eu não precisei cumprir o restante dos 2 anos e 3 meses, foi só os 3 anos fechado e mais alguns 15 dias ali solto, né, já em liberdade condicional, e eu fui perdoado da minha pena pela Justiça do Estado de São Paulo por bom comportamento, Eu havia sido professor dentro da prisão, eu fazia uma obra com a igreja dentro da prisão, e isso foi reconhecido, além do Senhor Deus ter tocado o coração daquele juiz e ter me perdoado e ter apagado a minha carta de culpa. Igualzinho a Bíblia diz, Péricles. A Bíblia diz que quando você entrega a sua vida a Jesus, a sua carta de culpa é apagada. A minha carta de culpa foi apagada literalmente. Eu não tenho nenhuma culpa sobre os meus ombros, porque a graça do Senhor Jesus Cristo me alcançou. Matheus, agora uma pergunta assim que acho que as pessoas estão ansiando. Você saiu da cadeia. Como foi o reencontro com a sua família? Olha, foi maravilhoso, Pérez, foi maravilhoso. Eu pude reconstruir a minha história com a minha família, né? A princípio, eu encontrei um pouco de desconfiança, Pérez, e isso me entristecia um pouco, mas eu nunca os culpei por isso, eu entendia perfeitamente que se desconfia mesmo de alguém que sai dessa vida, se realmente saiu, se realmente é sincero tudo isso, se vai durar essa mudança, né? Existe essa preocupação. E eu senti um pouco disso na minha família, mas nem por isso abriram os braços para mim, deixaram de abrir os braços para mim, nem por isso deixaram de me receber com carinho, com amor. E hoje a minha mãe tem muito orgulho do filho que tem, o meu pai tem muito orgulho do filho que tem, as minhas irmãs, o meu irmão tem muito orgulho do irmão que tem. Bem, amigo, eu gostaria de continuar, mas o tempo está estourado, né? O tempo estourou aí. Eu queria fazer pedir que você desse 2 conselhos, tá bom? Você é um bom conselheiro ou não? Primeiro conselho, qual conselho que você daria para os pais de adolescentes que estão vivendo a mesma fase que você viveu e quando você se desviou? Queridos pais, lembrem-se sempre que os filhos de vocês não são só de vocês. Antes de ser de vocês, eles são do Senhor Deus. Eles são especiais para o Senhor Deus, e se vocês sofrem por causa das coisas erradas que eles fazem, o Senhor Deus sofre ainda mais. Por isso, não desistam dos seus filhos. Que a casa de vocês seja o porto seguro deles. Que no abraço de vocês, eles possam se sentir abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Que a oração de vocês os protejam enquanto eles andarem no vale da sombra da morte. Mas creiam, o Senhor Deus dará a eles livramento. Eles não são de vocês, eles são dele. O segundo conselho. Qual conselho que você daria aos filhos? Querido jovem, ouça o que o Senhor Deus diz através dos seus pais. Seus pais não são perfeitos. Não são perfeitos. Mas eles têm coisas muito boas com as quais você pode aprender. Não se esqueçam dos conselhos das Escrituras. A Bíblia Sagrada
não tem uma vírgula de erro. Tudo que está escrito na palavra é como é. Deus é poderoso, como está escrito. Deus é bondoso e misericordioso, como está escrito. Ele tem um plano para a sua vida, como está escrito. Mas Satanás também tem um plano para destruir a tua vida. Não permita que Satanás destrua a tua vida. Por isso, se agarre ao Senhor Deus com todas as suas forças e Ele vai dar a você poder para você vencer as tentações, para você vencer os seus pecados e para você permanecer firme no Senhor Jesus Cristo até a volta dele. E eu gostaria de terminar lendo para nossos amigos 2 versos do capítulo 19 de Jó, que nosso amigo aqui deve ter um carinho muito grande por esse capítulo 19, né? Diz o seguinte: quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Eu o verei por mim mesmo, o verei com meus próprios olhos e meu coração pulsa por este dia. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado por partilhar sua história de vida, que com certeza vai ajudar, fortalecer e dar ânimo para muitas pessoas que estão passando por aflições também nesse momento. E para terminarmos, vamos pedir que faça uma oração, lembrando daquelas nossas pessoas que estão passando por problemas de saúde, problemas com Covid, e eu gostaria de citar um nome. É o nosso amigo Elcio, foi meu colega de teológico, formou-se com a gente, e que infelizmente contraiu a doença e os médicos o desenganaram hoje. Então, pudesse orar por essas pessoas que estão sofrendo nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, louvado e engrandecido seja o teu nome, pelas maravilhosas obras que o Senhor tem feito na vida dos seus filhos, pelo maravilhoso milagre que o Senhor operou na minha vida. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti, Senhor, porque é por causa do teu imenso poder e da tua infinita graça que eu fui alcançado e transformado, que esses teus filhos que estão participando agora aqui no YouTube serão transformados e serão perdoados. Mas, Pai, existem filhos teus que estão assistindo e estão sofrendo. Pais que têm filhos perdidos no pecado. Pais que têm filhos perdidos nas drogas. Pai, existem filhos que estão participando aqui conosco, que estão tentando abandonar os seus vícios, que estão tentando se libertar de prisões espirituais. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o mesmo poder que foi utilizado na minha transformação esteja disponível para esses teus filhos que oram comigo neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai em busca deste filho que foi embora de casa. Em nome de Jesus Cristo, que teu Santo Espírito faça obra na vida deste filho que está nas ruas neste momento, deste filho que está dentro de uma prisão neste momento. Restaura-o, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Pai, nós também temos queridos amigos, irmãos, que estão acamados, que estão hospitalizados, que estão infectados pela Covid e também com outras doenças. Nós queremos apresentar todos eles e colocar nas tuas mãos nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, Pai, cura os doentes segundo a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toma o Elcio nas tuas mãos e ajude-o na sua recuperação. Opera um milagre, Pai, para que ele possa testemunhar que o Senhor é Deus todo-poderoso, todo amoroso e todo misericordioso. Pai, continua abençoando o Péricles, continua a abençoar o seu ministério, este canal no YouTube. Nos ajude, Pai, a melhorarmos, a nos aperfeiçoarmos, a utilizar esta ferramenta tão poderosa, para que através dela muita gente seja convertida e o teu nome seja honrado e glorificado. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado por sua companhia. Muito obrigado, pastor Mateus, por essas palavras maravilhosas. Que Deus abençoe a todos e tenham uma boa noite.